Você já sentiu que está caminhando, mas sem direção clara na vida espiritual? Já se perguntou se está realmente ouvindo o Espírito Santo ou apenas repetindo hábitos religiosos? Talvez você se levante para orar, frequente cultos, leia versículos, mas a sensação permanece. Passos dados sem mapa, decisões tomadas às cegas, um coração que bate apressado sem saber para onde ir. Porque, apesar de tantas orações e buscas, parece que as respostas estão distantes, o coração ansioso e as portas fechadas? Porque a voz interior soa mais como ruído do que como uma bússola? São perguntas que ferem a alma, que fazem a gente olhar para dentro com medo de descobrir que algo essencial está mudo. Mas antes de desanimar, permita uma mudança de olhar. Talvez sua angústia não seja falta de fé, mas um convite para aprender a ouvir a verdadeira voz do Espírito. A voz do Espírito é como vento sussurrante. Só quem silencia o coração percebe o rumo divino. Estradas se desfazem, mares se acalmam, e tudo se alinha quando recebemos direção do alto. Quem já viveu um desses momentos sabe. Não é barulho, não é emoção passageira. É clareza que entra como luz por fresta e muda escolhas, relações e rumo. Quando o Espírito fala, há uma paz que confirma, uma certeza que não se fundamenta em provas externas, mas numa convicção interna que orienta cada passo. Poucos entendem, mas existem sinais claros de quando não estamos ouvindo a direção do Espírito Santo. Não é apenas um problema teórico, são pistas que se manifestam na rotina, no peso sobre o peito ao decidir, nas repetições que nos aprisionam. Ignorar esses sinais é prolongar uma caminhada sem destino, perder oportunidades de cura, crescimento e testemunhos vivos. Mas há esperança. Reconhecer esses sinais é o portal para uma nova etapa de escuta e obediência. Neste vídeo, você vai descobrir os 7 sinais de alerta, começando a transformar dúvidas em discernimento espiritual. Vou caminhar com você por cada um desses sinais, mostrando como aparecem na vida prática, como foram ilustrados na Escritura e, o mais importante, como você pode responder com passos simples e profundos para restaurar a comunicação com o Espírito. Não se trata de acrescentar mais regras, mas de redescobrir uma relação íntima e prática com aquele que guia. Quero te convidar a escrever agora nos comentários a frase direção divina e a cidade de onde está assistindo ao vídeo. Mostre que deseja aprender a ouvir mais de Deus. Seu comentário fortalece nossa comunidade de busca verdadeira e mostra o valor da clareza espiritual. Quando você se manifesta, nós permanecemos em unidade, orando uns pelos outros, aprendendo com as histórias reais de alguém que, assim como você, anseia por um encontro que transforme rotina em propósito. Prepare-se para ser confrontado com amor, pois reconhecer a ausência de direção é o primeiro passo para uma grande mudança. Não tenha medo da verdade que vem como luz. Há um toque restaurador nisso. Ser confrontado não é ser condenado, é ser chamado pelo amor do Pai para uma correção que liberta. Pode doer por um instante, mas a dor é o alicate que arranca o que prende, permitindo que o vento do Espírito volte a soprar. Imagine um barco com vela soprada por um vento suave. Sem aquele sopro, até o melhor veleiro vaga. Imagine ainda um viajante que tem um mapa, mas insiste em fechar os olhos para seguir o instinto. Ele pode até andar, mas nunca chegará ao destino certo. A escuta do Espírito traz direção que vale mais que qualquer mapa humano, porque ela ajusta não apenas o caminho, mas o coração para obedecer ao que foi revelado. Se você está cansado de decisões incertas, de portas que parecem bater na cara, de movimentos que não geram fruto, fique comigo. Não é vergonha admitir que algo está faltando, é coragem. Vamos juntos, bloco a bloco, reconhecer os sinais e despertar para o novo mover. Ao final desta série, espero que você não apenas identifique o que estava calado,
mas que encontre passos práticos para restaurar a escuta e reencontrar a paz que confirma. Este é o caminho que Deus tem para você. Ouvir o Espírito é mais do que emoções passageiras ou momentos intensos de calor espiritual. É experimentar respostas que se manifestam em paz profunda, em pequenos direcionamentos no dia a dia, em certeza prática mesmo nos detalhes mais banais da vida. Qual conversa atender, qual porta abrir, até que hora esperar. Quando a direção do alto fala, ela não apenas toca o coração, ela organiza a agenda, acalma a ansiedade matinal, orienta passos futuros e confirma decisões com uma paz que permanece mesmo diante da tempestade. Pense num marinheiro em alto mar. Sem bússola, mesmo que conheça estrelas e correntes, ele corre o risco de rodar em círculos, de gastar provisões e esperar ventos que o levam a lugar nenhum. Do mesmo modo, alguém que não aprende a distinguir a voz interna das impressões do espírito pode navegar muito tempo sem chegar a porto seguro. A diferença entre o vento que sopra e o espírito que guia é a clareza. Um empurrão momentâneo versus um traçado seguro para a rota da vida. O mar pode estar calmo, mas sem direção certa, você continua perdido. A Escritura está repleta de histórias que mostram esse contraste entre quem ouve e quem se perde por não ouvir. Saul, por exemplo, foi um rei cheio de promessas, mas quando as decisões passaram a ser tomadas sem a orientação divina, sua vida e seu reinado entraram em declínio. Ele não ouviu as correções e acabou perdendo o principal: o relacionamento vivo com Deus que sustentava sua liderança. Do outro lado, ao jovem rico que, tocado pelas palavras de Jesus, saiu entristecido porque não conseguiu responder ao chamado com entrega. Ambos nos mostram que ouvir ou não ouvir impacta destino, autoridade e alegria. Aprender a discernir a voz do Espírito é um dom que traz segurança. Quando você tem habilidade para distinguir entre desejos pessoais, opiniões alheias e a suave orientação do Espírito, suas decisões deixam de ser um jogo de tentativa e erro. Portas que antes pareciam fechadas começam a abrir com propósito. Passos que antes geravam dúvida passam a ser acompanhados de paz. Não é que todas as dificuldades desapareçam, mas a presença do Espírito dá um timbre diferente à jornada. A direção na dor, mãos que guiam no conflito, sinais claros no silêncio. Hoje eu quero prometer que ao final deste conteúdo, você não apenas vai conhecer os sinais que bloqueiam sua escuta, mas também terá ferramentas práticas para identificar onde está o ruído e como começar a permitir que a voz de Deus volte a ser percebida. Não se trata de uma fórmula mágica. Trata-se de treinar os seus sentidos espirituais, aprender a aquietar o coração, filtrar conselhos, alinhar a vontade pessoal com a vontade de Deus e reconhecer a paz que confirma. Pequenos exercícios de silêncio, leitura atenta da palavra, oração sincera e humildade para ouvir correções vão trabalhar juntos para restaurar essa escuta. Agora, convido você a uma autoanálise honesta, com amor. Pergunte-se: em quais áreas da minha vida tenho tomado decisões sem sentir descanso interior? Onde tenho sentido portas se fechando repetidamente, sem saber por quê? Quais relacionamentos, decisões profissionais ou passos na fé tenho adiado por não enxergar clareza? Às vezes, a resposta vem com lágrimas, às vezes com um simples suspiro. Ambas são válidas. O importante é reconhecer onde existe um vácuo de direção. Se algum desses pontos soar familiar ao seu coração, compartilhe nos comentários. Diga: isso fala comigo. Ou descreva brevemente a área onde você sente esse vazio. Seu relato não é fraqueza, é testemunho de coragem. Quando você compartilha, abre espaço para que outros se identifiquem e para que a comunidade ore junto, ofereça conselhos e caminhe em direção à cura.
A escuta do Espírito floresce também em comunidade, quando humildemente nos ajudamos a distinguir vozes. Este vídeo seguirá bloco a bloco, destrinchando cada um dos sinais que comumente nos desligam da direção do alto. Em cada segmento, vamos trazer histórias bíblicas, exemplos práticos e passos aplicáveis para você começar a mudar a sua rota hoje mesmo. Permita-se estar presente, sem pressa de concluir. A escuta exige silêncio e atenção, não apenas dos seus ouvidos, mas do seu coração. Peça ao Senhor para abrir seus ouvidos interiores antes de seguir. Senhor, mostra-me o que bloqueia a minha escuta. Prepare-se para confrontos amorosos. Reconhecer que não estamos ouvindo é sempre um chamado à humildade. Mas lembre-se, a confrontação vem com graça, pois apontar o problema é o primeiro passo para a restauração. Não há culpa que não possa ser transformada em ação. Não há confusão que, diante de uma entrega sincera, não encontre direção. Vamos então juntos e atentos. Abra seu coração, anote o que vier como inquietação ou confirmação e permita que a voz do Espírito volte a permear suas decisões e seus dias. Primeiro sinal é o mais ignorado e muitas vezes o mais prejudicial. Você já reparou como a falta de direção transforma a alma em um campo minado de ansiedades? Quando o Espírito Santo não guia nossa rota, a vida vira uma sucessão de ruídos, pensamentos acelerados, noites mal dormidas, decisões adiadas e uma sensação persistente de estar perdido, mesmo quando continuamos a buscar a Deus. Essa ansiedade não é apenas um sintoma psicológico. Muitas vezes é um sinal espiritual de que algo está bloqueando a clareza divina. Na narrativa bíblica, vemos isso de forma dolorosa em Saul. Aquilo que começou como um chamado e uma unção, terminou em inquietação e desespero. Ao se afastar da obediência e da escuta verdadeira, Saul perdeu a paz que antes o acompanhava. Sem a voz clara do Senhor orientando seus passos, ele passou a agir movido pelo medo, pela pressa e por alternativas humanas, aproximando-se de médiuns e buscando sinais onde não deveria. E assim, sua alma ficou angustiada. Não é apenas uma história antiga. É um espelho onde muitos de nós nos reconhecemos quando permitimos que a ansiedade governe nossas escolhas. No cotidiano, essa dinâmica se manifesta de formas sutis e repetitivas. Você pode perceber uma dúvida que acompanha pequenas e grandes decisões. Qual curso escolher, aceitar ou recusar uma proposta de trabalho, seguir em um relacionamento ou encerrar um ciclo ministerial? A sensação é sempre a mesma. Um peso no peito que não passa, um zumbido mental que embaralha a clareza. Você ora, lê a Bíblia, porém a paz não vem, ou vem por um instante e logo se dissipa. As opções parecem tantas que o coração permanece paralisado, e mesmo quando decide algo, a convicção que deveria brotar da direção do Espírito não se firma. Espiritualmente interpretamos isso assim: o Espírito Santo é o agente que nos traz clareza, tranquilidade e confirmação interior. Quando ele fala, normalmente há um descanso que acompanha a decisão, uma consonância entre a palavra de Deus, o contexto das circunstâncias e a paz que corona o entendimento. A ausência dessa paz, portanto, não é mera fragilidade humana. Muitas vezes é um alerta. A confusão crônica pode estar gritando: pare, busque mais, volte a ouvir. É uma oportunidade de conversão, não de condenação. Como aplicar essa percepção na prática? Primeiro, reconheça a ansiedade como um sinal, não apenas como uma condição a ser suportada. Quando perceber a inquietação dominando suas escolhas, faça um pause intencional. Pare de correr contra o vento. Em vez de forçar uma decisão sob pressão, crie um espaço de silêncio, diminua o ritmo, desligue-se de opiniões apressadas e convide o Espírito a falar. Práticas como jejum breve, momentos de adoração sem agenda e leituras centradas em textos bíblicos específicos costumam abrir o ouvido espiritual.
peça ao Senhor por clareza e por paz, e esteja atento à paz como sinal do sim ou do não divino. Busque também conselhos sábios. O Espírito opera frequentemente por meio da comunidade. Conversar com irmãos maduros, líderes espirituais ou alguém que caminha com Deus pode trazer luz sobre opções que você não enxerga. Ao mesmo tempo, aprenda a testar impressões. Se uma sensação de direção não vinha com paz, espere. Se uma ideia repentina é confirmada por oração, palavra e conselho, avance com confiança. Não confunda a ansiedade com urgência. Algumas urgências são reais, mas muitas decisões importantes se beneficiam da calma para serem bem fundamentadas. Não ignore a confusão. Ela clama por direção do céu. Trate-a como um alarme misericordioso. Quando a ansiedade bater, declare em oração que você deseja ouvir o Espírito mais alto que qualquer voz interior ou circunstância. Use frases curtas e sinceras. Senhor, fala agora, dá-me tua paz. Repita, espere, escute. Às vezes o silêncio responde com uma paz súbita. Outras vezes a resposta vem em forma de um versículo que salta do papel e ordena o coração. Permita que esses sinais se alinhem antes de agir precipitadamente. Para ilustrar, imagine um marinheiro numa noite sem estrelas. Ele pode remar incansavelmente, mas sem bússola. A costa permanece distante. O vento pode empurrá-lo em direções que parecem corretas naquele momento, mas ao amanhecer ele percebe que está mais longe de casa. Assim, é a alma que decide sem a bússola do espírito. A ansiedade é o mar revolto. A paz dada pelo espírito é a bússola que aponta para o porto seguro. Entre os dois, cabe a você escolher aquietar-se para que a direção divina se faça clara. Por fim, permita que a angústia te leve de volta ao lugar do ouvir ativo. Oração sincera, estudo atento da Escritura, adoração que expulsa medo e busca por conselhos piedosos. Transforme a ansiedade em porta de entrada para a intimidade com o Espírito. Quando você começar a tratar a confusão como pedido de socorro do seu espírito, verá portas se abrindo, passos se tornando firmes e a paz, essa paz que não depende das circunstâncias, retornando para te guiar. O segundo sinal aprofunda esse sentimento e se manifesta na rotina, e é justamente ali que veremos como a falta de escuta pode prender a vida em ciclos repetidos. Quando olhamos para a nossa vida e percebemos que sempre acabamos nas mesmas armadilhas, há uma dor silenciosa que insiste em nos falar. Algo no nosso ouvir está falhando. Repetição de erros e ciclos sem mudança não é apenas falta de força de vontade. Muitas vezes é sintoma de que a direção do alto não está sendo consultada ou aceita. É como caminhar por uma estrada que você conhece de cor. Você sabe onde vai tropeçar, mas continua o passo como se houvesse esperança de que desta vez a caminhada seria diferente. O Espírito Santo não vem apenas para consolar. Ele vem para ensinar, corrigir e conduzir a caminhos novos. Quando essa sensibilidade à sua voz falta, a vida entra num ciclo. Aprendizados superficiais, arrependimentos passageiros e a sensação esmagadora de que estamos dando voltas. Na Bíblia, a imagem do povo de Israel no deserto é um soco no estômago do nosso comodismo espiritual. Eles tinham a nuvem, o fogo e as promessas. Contudo, vez após vez, caíram em murmurações, em idolatrias temporárias e nas mesmas queixas que os atrasavam. Em vez de avançar para a terra prometida, permaneceram presos à experiência do deserto por anos. Não foi apenas desobediência moral, foi uma deterioração na capacidade de ouvir e responder aos sinais divinos. Há um ensinamento claro aí. Sem escuta ativa e obediência aos passos do Espírito, permanecemos numa geografia de frustração, onde os erros se repetem como um refrão triste. No dia a dia, esses ciclos se manifestam de maneiras dolorosas e comuns.
Você entra em relacionamentos que começam da mesma forma e terminam com as mesmas feridas. Troca de emprego com a expectativa de mudança, mas logo se vê no mesmo padrão de injustiça, inveja ou insatisfação. As finanças parecem seguir um roteiro previsível. Amanhece esperança, depois descuido, depois crise. Às vezes o ciclo é íntimo, sutil. Você perdoa superficialmente sem transformar hábitos. A mesma atitude repetida volta a ferir. Uma mentira pequena que vira atalho e termina em isolação. Essas repetições brotam quando a correção do espírito, que transforma o coração e a prática, não é recebida. Espiritualmente, essa repetição denuncia algo essencial. O Espírito Santo é pedagogo. Ele não apenas aponta o erro, ele orienta a mudança de rota, ensina uma nova postura, fortalece onde há fraqueza. Sem essa participação ativa, parece que só temos a memória do erro, não a experiência da liberação. Repetimos porque não fomos ensinados por Deus a verdade que liberta. Repetimos porque preferimos a segurança do conhecido, ainda que doloroso, à vulnerabilidade de seguir a um movimento novo do céu. Observar-se é o primeiro passo para sair da roda. Pergunte com ternura para si mesmo: que padrões voltam na minha vida com frequência? Onde eu deveria ter crescido e não cresci? Quais são minhas justificativas automáticas quando tudo dá errado? Identificar o ciclo já é abrir espaço para a intervenção divina. Depois disso, vem a ação prática e espiritual, arrependimento genuíno que muda comportamento, confissão que traz luz, accountability, pessoas tementes com quem você pode prestar contas, e disciplina espiritual diária que permite ouvir instruções sutis do Espírito. Pequenas obedientes mudanças, feitas com temor e fé, têm poder para romper anos de automatismo. Algumas práticas ajudam a romper o círculo vicioso. Anote padrões e peça ao Espírito que mostre a raiz por trás de cada um. Busque conselho sábio e não apenas consolo. Às vezes, precisamos de alguém que nos veja de fora e nos dê direção. Cultive a obediência nas pequenas coisas, aquilo que você tem evitado por orgulho ou comodidade, porque o Espírito costuma testar nossa resposta nas pequenas portas antes de abrir as grandes. E, sobretudo, pratique o silêncio. Quando você aquieta a correria interior, o vento do Espírito começa a soprar com clareza, mostrando onde estão os grilhões que o mantêm preso. Lembre-se desta frase que deve ecoar em seu coração: quem não ouve o céu, repete o chão. Não é condenação, é diagnóstico e convite. Existe uma ternura de Deus que não se conforma em nos ver repetir o mesmo tropeço. Existe um Deus que quer nos educar para a liberdade. Portanto, ao perceber um padrão, não se culpe até a exaustão. Reconheça, entregue e peça direção. O Espírito não veio para aumentar sua culpa, mas para transformá-la em aprendizagem e ação. Imagine-se como um hamster numa roda que, com tempo e paciência, aponta para a saída. Tem gente que vive correndo muito e, durante toda a corrida, apenas sente o movimento, sem notar a porta lateral que foi colocada por Deus. O chamado hoje é para olhar para os lados, reconhecer a porta e ousar sair do ritmo previsível. Permita que a correção divina seja suave e persistente, como um mestre que segura sua mão para ensinar a caminhar de novo. Se você ouvir esse chamado, inicie agora um pequeno gesto. Escolha uma área onde os erros se repetem e peça ao Espírito por uma direção clara e por coragem para obedecer. A obediência nas pequenas coisas abre a trilha para grandes transformações. E com amor, caminhe sabendo que o próximo passo será sobre paz nas grandes decisões. Porque onde há direção do alto, há também tranquilidade para avançar. Terceiro sinal é a ausência de paz nas maiores decisões. Decidir é caminhar por ponte estreita entre o desejo humano e a vontade de Deus.
Mas quando cada passo traz inquietação, quando o coração pesa e a mente não se aquieta, isso não é apenas indecisão natural, é um sintoma espiritual. Falta de paz diante de escolhas importantes costuma indicar que a direção do espírito está bloqueada ou que estamos tentando forçar um caminho que ainda não foi confirmado pelo céu. Na Bíblia, vemos figuras que ilustram essa ausência de paz. Saul é um exemplo doloroso. Rei ungido, mas cujo coração se distanciou. Sem a comunhão verdadeira com Deus, ele acaba buscando respostas em lugares proibidos, chegando a consultar a médium de Endor. Em vez de clareza, sua alma experimenta mais confusão e desespero. A inquietação não só o desorientou, abriu espaço para decisões que precipitaram sua queda. A história nos lembra que quando a voz divina é substituída por alternativas humanas, a paz que confirma o caminho some. No cotidiano, a falta de paz se manifesta de formas sutis e, ao mesmo tempo, duras. Você pode estar diante de uma proposta de trabalho que parece promissora, mas aquela sensação no peito, um aperto que não passa, te acompanha. Ou talvez um relacionamento que, aos olhos de todos, é a escolha certa, mas no seu íntimo há um ruído constante. Perguntas não respondidas e noites de inquietude. No ministério, pode ser a oferta para liderar um projeto que brilha externamente, mas que traz um peso que não se alivia com oração. São decisões que parecem boas racionalmente, mas não têm a confirmação do Espírito, a paz que acalma, que confirma o sim do céu. É essencial distinguir entre emoção passageira e a paz do Espírito. Emoções flutuam, o medo, a ansiedade, o entusiasmo, mas a paz que vem de Deus é profunda, reconhecível e dura. O Espírito Santo sela a convicção com serenidade, mesmo em meio a problemas externos. Quando essa tranquilidade interior falta, é como um sinal luminoso piscando. Pare, reavalie, espere. Buscar a paz não é passividade, é uma disciplina espiritual que protege nosso destino. Como então agir quando a paz não vem? Primeiro, pare de decidir na pressão. A pressa é companheira da precipitação. Faça um recuo intencional. Busque silêncio, peça ao Espírito para acalmar sua alma e diga ao Senhor que você não seguirá sem a confirmação dele. Em seguida, busque conselhos bíblicos e piedosos, pessoas maduras na fé que possam ajudar a discernir. Não troque a direção do Espírito pela opinião popular, mas também não negligencie a sabedoria do corpo de Cristo. A comunhão é um dos meios usados por Deus para confirmar. Observe seus motivos. Às vezes, a inquietação revela desejos egoístas, medo de perda ou busca por aprovação. Pergunte-se: estou correndo atrás dessa escolha por pressão, por ganho ou pela vontade de Deus? Examine também as circunstâncias. Portas se abrindo com paz é sinal. Portas fechadas que persistem podem ser correção providencial. Mas cuidado para não transformar cada dificuldade em sinal. Nem toda adversidade é recusa divina. A verdadeira trilha é aquela em que a paz converge com a palavra, a oração e a confirmação comunitária. Há sinais corporais e espirituais que ajudam a identificar a paz de Deus. Uma serenidade que permanece mesmo diante de riscos. Um alívio gradual das ansiedades quando você entrega o processo ao Senhor. E uma clareza interior que não precisa ser justificada apenas pela lógica. Por outro lado, se cada argumento a favor é acompanhado por uma voz interior que encolhe, por sonhos inquietantes, por pesadelos ou por repetições de dúvidas, provavelmente a paz está ausente. Imagine tentar costurar com uma linha partida. Você puxa, faz um nó, tudo parece certo por um instante, mas na primeira tensão a costura se desfaz. Assim, é uma decisão sem a paz do espírito. Por fora, pode até parecer feita, mas no primeiro teste, ela se rompe. Não costure seu futuro com linhas quebradas.
Prefira esperar a confirmação. Prefira a costura firme que resiste ao uso. A paz é o selo divino nas escolhas. É o sim do céu que tranquiliza a alma e confirma o passo. Não confunda a ausência temporária de certeza com um chamado para avançar apressadamente. Cultive práticas que favorecem essa paz. Silêncio, leitura atenta das Escrituras, oração persistente, jejum quando necessário e busca por aconselhamento piedoso. E tenha coragem de adiar, recusar ou redirecionar quando a paz não vier. Isso também é obediência. Se hoje você reconhece essa inquietação em alguma decisão, tome-a diante de Deus com humildade. Peça ao Espírito que restaure a paz, que revele o que bloqueia sua voz e que guie seus próximos passos. Lembre-se, a paz não é apenas sentimento agradável, é confirmação celestial. Paz é o sim do céu em decisões. Quarto sinal. Quando o afastamento começa pela palavra e pela oração, começamos a perder a fonte mais direta da direção. Vamos entender isso mais adiante. Há momentos em que a vida espiritual esfria como fogo que foi deixado ao vento. As brasas ainda existem, mas já não há chama viva. Esse distanciamento da palavra e da oração não é apenas um mau hábito, é um sintoma espiritual. Quando a leitura da Bíblia vira obrigação mecânica, quando as orações se reduzem a fraseados repetidos e sem expectativa, quando a vontade de buscar a presença de Deus diminui, é sinal de que a direção do Espírito está sendo limitada em sua vida. Pense no relato do jovem rico que se aproximou de Jesus. Ele buscou respostas, reconheceu a bondade e as verdades da palavra, ouviu instruções claras para ganhar a verdadeira vida, mas partiu triste porque o seu apego às riquezas e ao próprio conforto falou mais alto. Não faltou a palavra, faltou disponibilidade do coração para obedecer, para priorizar a comunhão. Assim, ouvir o Senhor não é só ter acesso ao ensino, é permitir que esse ensino penetre, transforme e direcione suas escolhas. O jovem ouviu, mas não se dispôs a seguir. O distanciamento muitas vezes começa assim. Primeiro a leitura fica superficial, depois a obediência se esvai e, por fim, a intimidade é perdida. No dia a dia, isso se manifesta de formas sutis e triturantes. Você percebe que acorda e já corre para as tarefas, deixando a leitura devocional para quando houver tempo. Quando abre a Bíblia, a atenção foge. Os olhos passam por versículos e a alma não é tocada. Na oração, as palavras saem sem parada. Não há escuta, apenas enumeração de pedidos como quem risca itens de uma lista. O culto vira rotina, a comunhão é descartável e a fome por Deus cede espaço para ocupações mais urgentes. Depois de um tempo, vem a frustração e a sensação de secura, como se o canal estivesse fechado. Espiritualmente, interpretamos isso assim: a direção do Espírito se revela a quem busca em comunhão. Quem negligencia a palavra e a oração perde sensibilidade, perde a antena que capta a voz de Deus. O Espírito costuma falar por meio da Escritura, usar a oração para moldar o nosso coração e confirmar caminhos. Quando esses meios estão abandonados, a orientação se torna escassa, as clareiras de entendimento desaparecem e os passos ficam confusos. Não se trata de condenação, mas de diagnóstico amoroso. A ausência de disciplina espiritual é uma causa comum do silêncio percebido. Se você percebe esse esfriamento, há caminhos práticos para voltar a ouvir. Primeiro, reconheça com honestidade. Admita diante de Deus que andou distante e peça perdão. A confissão abre portas. Em seguida, restabeleça hábitos simples, porém transformadores. Reserve um tempo fixo diário para a leitura atenta da Bíblia, mesmo que curto. Leia com perguntas. O que Deus quer me dizer hoje? E anote impressões. Torne a oração menos monólogo e mais diálogo.
Após exprimir pedidos, fique em silêncio, esperando o Senhor trazer paz, imagem ou palavra ao coração. Cultive momentos de adoração e louvor, pois a adoração prepara o terreno para ouvir. Busque também comunidade. Compartilhe sua luta com um irmão de confiança que possa orar por você e encorajá-lo. Práticas como jejum ocasional, leitura devocional guiada e journaling espiritual ajudam a ressuscitar a sensibilidade. Às vezes, é preciso dar um passo prático, como participar de estudos bíblicos, submeter-se a aconselhamento pastoral ou desligar distrações digitais que roubam tempo e atenção. Lembre-se, o Espírito não exige complexidade. Ele deseja um coração disponível. Comece pequeno e seja constante. A presença de Deus muitas vezes volta através de atos simples de fidelidade. Há uma palavra de esperança. A busca sincera atrai o supremo buscador. Quanto mais você se dispõe a ler com reverência e a orar com expectação, mais as respostas e o rumo surgem. Não encare esse retorno como um desempenho religioso, mas como um reencontro amoroso. Deus não está distante para punir. Ele se alegra em restaurar quem o procura. E mesmo que a vontade esteja fraca agora, um gesto de obediência, abrir a Bíblia por 5 minutos, suspirar uma oração curta, pode ser o começo de um novo despertar. Imagine seu aparelho telefônico quando não encontra sinal. Você tenta ligar, as mensagens não enviam, o mapa não atualiza e a frustração cresce. Assim é a alma sem oração e sem palavra. O canal está perdendo conexão com o céu. Para restabelecer o sinal, às vezes basta subir a um lugar mais alto, tirar o aparelho de bolsos apertados e aguardar até captar. Espiritualmente, subir significa priorizar tempo com Deus, silenciar distrações e buscar ambientes que favoreçam a comunhão. Ao fazer isso, a linha volta, as orientações chegam e você reencontra a rota. Se hoje seu desejo de buscar diminuiu, aceite este convite. Volte a ouvir o Espírito. Comece com passos humildes, mantenha a persistência e rodeie-se de suporte espiritual. O convite não é para mais regras, mas para reconexão. Leia a palavra com fome, ore com escuta, permita que o Espírito reafine seu coração. Ao fazer isso, a direção do alto volta a guiar suas decisões e a jornada espiritual ganha novamente propósito e clareza. O próximo sinal que veremos aprofundadamente é o perigo da autossuficiência, quando acreditamos que podemos conduzir tudo por nós mesmos, sem abrir mão do controle e sem acolher a direção de Deus. Há momentos em que a vida parece caminhar com vigor, e ainda assim, algo dentro de nós resiste. Confiamos em nossas próprias estratégias, contamos com nossos recursos e tomamos decisões baseadas no que julgamos ser o melhor. E com isso, silenciosamente, fechamos as portas para a direção divina. Autossuficiência não é apenas independência prática, é um coração que prefere suas próprias correntes à corrente do Espírito. Quando insistimos em nos bastar, deixamos de ouvir o suspiro delicado do Espírito que nos convida à mudança. No livro de Jonas, encontramos um retrato vívido dessa resistência. Deus dá uma ordem clara: vá à cidade de Nínive e proclame arrependimento. Em vez de obedecer, Jonas decide ir para o lado oposto. Embarca em um navio, procurando distância da voz que o chama. Sua fuga revela uma confiança maior em seus próprios planos do que na autoridade do Senhor. A tempestade que se segue, o mar agitado e o estado de aflição dos marinheiros não só expõem a inutilidade de sua estratégia, como também mostram o custo de se recusar a alinhar o próprio caminho ao sopro de Deus. Só quando Jonas admite sua fraqueza e aceita ser lançado ao mar, símbolo de renúncia, é que encontra um novo começo no ventre de uma experiência transformadora. A trajetória de Jonas nos ensina que resistência à mudança não é bravura espiritual.
é obstinação que nos empurra para o isolamento de Deus. No cotidiano, a autossuficiência se manifesta de formas sutis e até socialmente valorizadas. Há quem recuse conselhos porque tem medo de parecer fraco. Há quem decline ajudar por orgulho de manter a própria autonomia. Há quem continue insistindo num emprego tóxico, num casamento desgastado ou numa visão limitada de ministério, simplesmente porque mudar é admitir que os próprios planos falharam. Rejeitar ajuda, recusar correção e insistir em caminhos próprios causa desgaste no espírito. Portas que poderiam abrir permanecem fechadas. Relacionamentos que poderiam florescer definhando. Oportunidades que passam despercebidas porque o coração está preso às próprias soluções. Muitas vezes o mais difícil não é a mudança em si, mas a humildade de reconhecer que precisamos ser guiados. Espiritualmente, isso é grave porque o Espírito Santo opera em corações rendidos. Ele não força, ele sussurra, direciona, convida. Mas o convite exige disponibilidade. Quando construímos muros de autossuficiência, bloqueamos o fluxo que renova, cura e transforma. A mensagem é clara. O Espírito requer entrega e humildade. A resistência é uma pedra no leito do rio divino. Enquanto as pedras estiverem no caminho, a água não corre livre, os peixes não migram e a margem não floresce. Assim como um rio que encontra obstáculos fica estagnado, a vida espiritual sufocada pela autossuficiência perde a capacidade de gerar novos caminhos, de regar o próprio fruto. Quebrar essa resistência começa com gestos simples, mas intencionais. Primeiro, reconheça, em oração sincera, as áreas onde você confia mais em si mesmo do que em Deus. Peça perdão por essa postura e peça com humildade que o Senhor remova pedras do seu leito interior. Em seguida, pratique pequenas obediências. Faça uma coisa que você estava evitando por orgulho. Aceitar um conselho, delegar uma tarefa, dizer não sei a alguém que pode ajudar. Essas pequenas renúncias são exercícios de desbloqueio do fluxo espiritual. Também é fundamental se abrir a conselhos piedosos. Busque irmãos maduros, mentores e líderes que possam ouvir sua história e apontar caminhos com ternura. Não trate correção como crítica, mas como um gesto de amor que muitas vezes é o canal pelo qual Deus fala. Permita-se ser vulnerável. Dividir a própria luta com outros é admitir que precisamos uns dos outros, e isso é um terreno fértil onde o Espírito pode mover-se. Consagre tempos de silêncio e escuta. Antes de decidir, pause. Pergunte: Senhor, é assim que o Senhor quer? Ou há um caminho diferente? Desenvolver um hábito de consulta ao alto em decisões pequenas treina o coração para depender de Deus nas grandes. E, sobretudo, confesse: Senhor, eu preciso de Ti. Essa confissão abre espaço para que o Espírito sopre uma nova direção. Lembre-se da frase que queremos gravar no coração. Onde há entrega, o Espírito se manifesta. Não é força de vontade humana que gera mudança duradoura, mas um coração rendido que permite ao Espírito operar. Entrega não significa fraqueza, significa inteligência espiritual. É reconhecer que os melhores mapas vêm de cima e que nossas bússolas internas funcionam melhor quando calibradas pelo Senhor. Imagine um rio bloqueado por pedras. A água procura outro caminho, fica turva, perde vida. Quando removemos as pedras, uma por uma, em paciência e fé, o fluxo se restaura. A água clareia e a paisagem volta a sorrir. Assim é com a alma, que decide deixar de lado a autossuficiência. Ao permitir-se ser guiado, você redescobre correntes de graça, portas antes inimagináveis se abrem e o caminhar ganha novo ritmo. À medida que rompemos com a resistência, sentimos os efeitos no fruto da vida.
Mas ainda há um sinal que frequentemente aparece como consequência: a ausência de frutos e testemunho. Na sequência, vamos entender como a falta de entrega e a resistência ao novo se refletem em uma vida sem colheita visível, e o que fazer para que seu testemunho volte a florescer. Sexto sinal é a ausência de frutos espirituais. Quando a vida espiritual parece produtiva apenas na aparência, reuniões cheias, atividades constantes, mas quase nenhuma transformação visível, é sinal de que algo profundo está faltando. Frutos. Jesus, ao repreender a figueira que não dava fruto, mostrou com imagens simples e duras que a aparência externa não substitui a vida que brota do interior. A figueira tinha folhas, talvez sinais de potencial, mas sem fruto, ela cumpria pouco do propósito para o qual fora criada. Assim é a caminhada de quem não está conectado à direção do Espírito. Muita movimentação, pouca colheita. Imagine um jardim cuidado por mãos diligentes, regado e podado, mas onde as plantas insistem em não florescer. O jardineiro, perplexo, repara que a raiz está doente ou que a água não atinge a profundidade necessária. Da mesma forma, uma vida cristã sem frutos aponta para raízes que não estão sendo alimentadas pelo Espírito. Fruto espiritual: alegria, amor, paciência, bondade, fidelidade, testemunhos de mudança, é a evidência externa de uma transformação interna. Quando esses sinais faltam, é como se estivéssemos regando apenas a superfície do solo com rituais e atividades, sem permitir que a raiz receba o sopro divino. Na prática, a falta de frutos se manifesta de formas sutis e dolorosas. Pode ser um mês inteiro sem um testemunho novo, aquela cura, aquela reconciliação, aquela palavra de direção que antes se tornava história na sua família. Você pode perceber que seu dom, antes vivo, tornou-se estéril. Uma canção que não toca mais corações, uma palavra profética que não edifica, um projeto de serviço que não transforma vidas. Ou talvez seja a carência de alegria genuína, cultos cheios, sorrisos forçados, mas o rosto e o coração carregados de um vazio que não se explica. Esses sinais não são motivo de condenação, mas um chamado terno à verdadeira fonte de vida. Biblicamente, a figueira é um alerta claro. Jesus, em seu olhar sobre o fruto ausente, revela que o problema não é sempre o esforço humano, mas a falta de comunhão saudável com o Senhor. Quando a figueira não dá fruto, é porque não está cumprindo sua finalidade. Do mesmo modo, nós não fomos feitos para uma religião de aparências. Fomos criados para gerar vida, multiplicar bênçãos e deixar rastros de céu em cada relacionamento e escolha. Onde o Espírito guia a colheita. Onde ele está ausente ou silenciado, as palavras ficam vazias e as obras sem sabor. A interpretação espiritual é direta e amorosa. A ausência de frutos aponta para uma desconexão do Espírito. Talvez haja áreas onde você tem pesquisado soluções humanas para problemas espirituais, fórmulas, técnicas, estratégias, enquanto a raiz da necessidade é um coração sedento pelo sopro divino. Ou talvez exista resistência a permitir que Deus transforme o que precisa ser cortado para que o novo cresça. Em qualquer caso, a falta de testemunho é um convite à humildade. Reconhecer que precisamos ser conduzidos, fertilizados e renovados pelo Espírito Santo. Como agir? Primeiro, volte sua atenção para as raízes, não apenas para as folhas. Pergunte-se onde a sua vida tem sido superficial. Orações mecânicas, leitura apressada da palavra, serviço sem reverência. Peça ao Espírito para revelar feridas, expectativas humanas ou hábitos que secam a seiva espiritual. Cultive práticas que favoreçam a profundidade, tempo silencioso de escuta, jejum que busca intimidade, confissão que traz cura e comunidade que responsabiliza em amor. Reaprenda a depender menos da sua performance e mais da presença.
Quando nos colocamos sob a direção do Espírito, os dons se aquecem, as portas se abrem e os testemunhos voltam a aparecer. Reconciliações, milagres pequenos e grandes, vidas transformadas ao nosso redor. Também é importante dar espaço para o processo. Árvores levam tempo para recuperar-se depois de uma poda severa. Haverá estações de espera, mas uma raiz bem cuidada inevitavelmente produzirá novos brotos. Regue seu coração com palavra. Deixe que o Espírito faça o trabalho subterrâneo. Celebre cada pequeno fruto como sinal de que a vida está voltando. Uma paz que surge em decisão difícil, um ato de amor inesperado, um conselho sábio que salva alguém do perigo. Esses pequenos frutos confirmam que a raiz está sendo alimentada. Uma frase para guardar como lema espiritual. Fruto revela a raiz. Busque raízes no Espírito. Não se contente com brotos superficiais. Peça ao Senhor o solo profundo, onde a árvore da sua vida possa firmar-se e frutificar abundantemente. Lembre-se da analogia da árvore que não floresce na primavera. Muitas vezes, o problema está abaixo da terra. Mude a profundidade do seu cultivo e verá a transformação na copa. Agora, enquanto você permite que essas palavras entrem no seu coração, prepare-se para o próximo olhar. Há um sinal que revela como a insensibilidade ao próximo e ao próprio chamado é consequência da falta de escuta. Na sequência, vamos descrever esse sétimo sinal, para que você possa identificar e corrigir também onde sua sensibilidade espiritual foi adormecida.